Meus irmãos, para que nós possamos dar continuidade ao momento de culto que nós temos feito, abramos as nossas Bíblias, mais uma vez no Evangelho de Marcos. Nós faremos a leitura do capítulo 2, do versículo 23, até o versículo 6 do capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 23. Marcos 2, 23 nos conta assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Oremos. Pai, nós estamos reunidos no dia que o Senhor determinou para isso, no dia do Senhor, para te prestarmos culto, para te darmos louvor, para entoarmos as nossas orações e ouvir de Ti a palavra que o Senhor tem para nós. Fala, pois, ó Deus, por meio da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos faça compreendê-la, nos submeter a ela e vivê-la em conformidade com aquilo que ela nos ensina. Dá-nos da Tua graça mais uma vez, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos num domingo para prestar a nossa adoração a Deus. Como nós somos beneficiados por isso? Apesar de ser uma convocação que Deus faz à sua igreja, ao seu povo, para lhe prestar culto, como nós somos beneficiados nesse momento, como nós somos enriquecidos no momento de culto, quando nós adoramos a Deus e quando nós meditamos nas palavras que entoamos por meio dos cânticos e dos hinos, e quando nós também nos atentamos àquilo que o Senhor nos fala. Como é deleitoso esse momento de culto ao Senhor. No entanto, há uma série de pessoas que não é de hoje, tentam se ver livres dessa instituição chamada igreja e pregam que o Evangelho pode ser vivido à parte da igreja. Esse grupo que nós conhecemos como desigrejados alega que na instituição igreja há muito formalismo, há muitas questões que não são essenciais e que passam muitas vezes a ser essência para muitas pessoas. E aí, para fugir desse extremado lado, eles partem então para o outro extremo e eles se colocam então longe da igreja, porque entendem que assim vão se colocar longe daquele formalismo, daquela estrutura e daqueles detalhes que são importantes, mas que, segundo a visão deles, passaram a ser primordiais para grande parte da igreja.
Quando nós olhamos o texto aqui de Marcos, nós vemos que Jesus vem passando por uma série de lugares e vem sendo colocado em situações de controvérsia com os mestres daquela época. E nesses dois trechos que nós lemos, o finalzinho do capítulo 2 e o comecinho do capítulo 3, eles nos mostram que a controvérsia desses dois momentos é em relação ao sábado, ou seja, ao dia de descanso que o Senhor definiu desde o começo. E o que nós vemos aqui é que Jesus está dando a verdadeira interpretação do que é esse dia do Senhor, em contraposição àquilo que os fariseus entendiam, pregavam e obrigavam o povo por meio de uma série de leis que eles mesmos haviam criado. Em Cristo, nessa passagem, nós vemos a revelação do verdadeiro amor a Deus expresso no domingo e o verdadeiro amor ao próximo que faz parte desse dia santo. E nós enxergamos isso por meio de duas reprovações que Jesus faz. Ele reprova, em primeiro lugar, as adições, os acréscimos que aqueles homens estavam fazendo em relação à palavra de Deus. Aquilo que eles estavam acrescentando. Jesus, então, reprova, dizendo que eles estavam suplantando a verdade, que eles estavam indo além do que deveriam ir e que, portanto, estavam perdendo a noção do que é o verdadeiro amor a Deus que deve ser expresso no dia do Senhor. Meus irmãos, o sábado era mais do que uma questão de zelo piedoso para aqueles para aqueles homens, para aqueles fariseus daquela época do primeiro século. Era mais que isso. Era mais do que uma questão de piedade. Para aqueles homens, para os fariseus, o sábado era uma questão de orgulho nacional. Era uma identificação como nação. O fato de eles obedecerem ao descanso daquele dia era algo muito caro para aqueles homens. Mas veja que Jesus vai mostrar para eles que eles perderam o entendimento disso e foram além da onde deveriam ir. E o primeiro aspecto que Jesus reprova é que o judaísmo rabínico, ou seja, os ensinos que os rabinos judeus daquela época, eles passavam ao povo, era de que, por exemplo, a colheita era impedida, era proibida no dia de sábado. Mas eles estavam indo além da palavra de Deus. Quando a gente recorre a Deuteronômio 23, nós lemos o seguinte, que quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. O que era proibido era a ceifa, mas a colheita daquilo não era proibido. E os rabinos, eles estavam indo além daquilo que a palavra de Deus estabelecia. Eles criaram novas leis. Havia um livro que está expresso até hoje por meio da tradição judaica, que até então era uma tradição oral e que depois vai ser registrado em livro, que era um livro chamado Hakalá, que significava o caminho que eles deveriam seguir. Veja, a preocupação deles era nobre, era ter tudo o que era importante para uma pessoa seguir o caminho de Yahvé. Era nobre, era importante para a comunidade do povo de Deus saber como deveria se comportar na sua vida. Mas nesse livro eles foram além do que a palavra de Deus prescrevia. E eles começaram a criar novas proibições. E quando a gente olha lá para os versículos 23 e 24, a gente percebe exatamente isso. Eles estão indo além do que a lei de Deus prescrevia. Olha o que diz o versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Eles pegavam com as mãos as espigas. E isso era plenamente permitido pela lei. O que era proibido era usar uma foice, era fazer a ceifa, tal como se fazia no momento adequado. E os fariseus advertiram a Jesus. Eles advertiram-no. Eles viram que Jesus passava, os seus discípulos pegavam, mas eles foram advertir o mestre. E eles chegaram diante de Jesus e falaram: olha aí, veja isso.
Por que fazem o que não é lícito aos sábados? E de onde eles tiraram isso? Tiraram das suas próprias leis. O judaísmo rabínico se colocava acima das Escrituras. E a resposta de Jesus dá uma resposta baseada nas Escrituras. Ele não vai aonde os judeus estavam indo, mas ele vai nas Escrituras. E ele responde assim no versículo 24: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? É algo como se Jesus tivesse dito assim: vocês não se lembram mais das Sagradas Escrituras? Vocês estão tão atentos aos seus próprios detalhes, às suas próprias leis, às suas próprias criações? Vocês não se lembram mais da palavra de Deus? Por que vocês têm dado tanta atenção àquilo que não é importante e têm deixado de lado aquilo que vem do próprio Deus? E ele diz assim, no versículo 26, como entrou na casa de Deus... Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não eram lícito comer, a não ser pelos próprios sacerdotes. Ele está fazendo uma referência ao primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. Naquele trecho da palavra de Deus, Davi chega diante do sumo sacerdote, que ali é chamado de Aimeleque, e diz: dá-me 5 pães, ou o que se achar. E o sumo sacerdote diz para ele: não tenho pão comum à mão, porém pão sagrado. Deu-lhe, pois, o sacerdote pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Veja, o sumo sacerdote tomou daquele pão, que a princípio era um pão que só poderia ser consumido pelo próprio sumo sacerdote. Isso está expresso lá em Levíticos 24. Diz que aqueles pães serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles. Mas naquela situação de necessidade de Davi e dos seus homens, o sumo sacerdote concede que eles comam aquele pão. Veja que aquela necessidade humana real se colocou diante da lei, e a lei de Deus foi ao encontro da necessidade daqueles homens, ao encontro da necessidade de Davi e dos seus homens. Mas o judaísmo rabínico se colocava acima disso, desprezava o que a palavra de Deus mostrava e se colocava como a verdade suprema, superior à própria palavra de Deus. O judaísmo rabínico, ele não entendia a função do sábado. E Jesus está reprovando cada uma dessas coisas. Nos versículos 27 e 28, Jesus acrescenta, depois de fazer a referência ao registro de Samuel, ele acrescenta: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja, eles tinham perdido a noção do porquê do sábado. Deus estabelece o sábado, e é curioso que quando nós lemos lá em Êxodo 20, o Senhor diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós temos uma tendência a esquecer das coisas de Deus. E quando nós esquecemos a palavra de Deus, a gente coloca outra coisa no lugar. É isso que os rabinos estavam fazendo. Eles estavam se esquecendo da verdadeira palavra de Deus e colocando no seu lugar as leis que eles mesmos criavam. Quantas vezes nós nos perdemos em detalhes que não são essenciais e perdemos a consciência daquilo que de fato importa na nossa vida. Vivemos, mesmo às vezes, em meio às atividades da igreja, mas perdemos a noção do que é essencial. Perdemos a noção da essência e gastamos tempo com aquilo que não é primordial. E Jesus está exatamente reprovando tudo aquilo que aqueles rabinos estavam acrescentando à palavra de Deus e fazendo-os retornar à realidade do dia de descanso. O dia de descanso, para eles ali até então, o sábado, foi feito para o homem, para que o homem pudesse se lembrar disso e então santificar esse dia. Quando nós lemos o texto que lemos na liturgia do segundo livro das Crônicas, nós vemos lá na reforma de Josias a alegria do povo em voltar
à lei de Deus, em voltar àquilo que a lei prescrevia para que eles pudessem comemorar, por exemplo, a Páscoa. Mas essa alegria vinha do fato de que eles tinham retornado à palavra de Deus e não aquilo que eles achavam que era o certo ou não. Êxodo 31 vai nos dar a importância do sábado, vai dizer o seguinte: portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós outros, aquele que o profanar morrerá. Meus irmãos, a guarda do dia de descanso, a guarda do dia do Senhor é algo caro para Deus. É um ensinamento caro, é um mandamento válido eternamente. É caríssimo isso. Mas nós não podemos substituir a verdade disso por coisas que nós mesmos queremos inventar, por aspectos periféricos da nossa fé que nós queremos fazer com que tomem o lugar daquilo que é essencial. E é isso que Jesus está falando para aqueles homens. Aqueles homens estavam perdidos nas suas próprias leis e desprezavam a lei de Deus. A palavra de Deus revela que Cristo é o Senhor dos sábados. Lá em Daniel, nos fala pela primeira vez que, na visão que Daniel teve, vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem. Ele viu nas nuvens alguém como o Filho do Homem. Primeira vez que essa expressão é usada lá em Daniel. E diz que foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse era o Filho do Homem que era guardado. E Jesus, nessa passagem, ao se referir ao dia de descanso, ele diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em Cristo, nós conseguimos enxergar o verdadeiro significado do que é o dia de descanso. Ele é central para o povo de Deus, ele é importante para o povo de Deus. Por isso que nós comentávamos aqui como nós usufruímos, como nós nos deleitamos e como nós somos alcançados por graça de Deus quando nós nos reunimos para isso. Como Deus é bondoso em nos conceder graça no dia do Senhor, por meio da palavra, por meio das orações, por meio dos cânticos e dos hinos que nós entoamos. Como nós podemos desprezar um momento como esse? Como nós podemos deixar de lado a essência de aproveitarmos um momento como esse? O que nós percebemos é que Jesus reprova toda e qualquer adição à palavra de Deus, inclusive com respeito ao dia do Senhor. E nisso fica patente e evidente que o amor a Deus é o centro do dia do Senhor. Nós nos reunimos, nós devemos nos reunir por causa dele, no dia dele. É o amor a Deus que deve nos impulsionar a isso. Cristo revela nessa passagem o verdadeiro amor a Deus. Mas ele, além de reprovar toda e qualquer adição à palavra de Deus, ele também reprova uma espécie de santidade desumana que aqueles fariseus praticavam. Uma santidade incoerente, que não tinha respeito pelas pessoas, que não levava em conta as pessoas que estavam ao seu lado. Isso a gente percebe nos primeiros versículos do capítulo 3. Meus irmãos, aqui Jesus ainda está no período do ministério dele, onde ele percorre a Galileia. Provavelmente é uma sinagoga em Cafarnaum. A gente sabe que os principais rabinos estavam lá em Jerusalém, mas havia alguns também na Galileia. E ele entra então, nos outros evangelhos fica claro que ele parte da onde estava, onde nós lemos agora no capítulo 2, e se dirige diretamente à sinagoga. Entrando na sinagoga, ele percebe que aqueles fariseus que estavam lá, veja, os fariseus estavam onde? Na sinagoga. Mas aqueles fariseus não respeitavam sequer a sinagoga onde eles estavam. Olha o que os versículos de 1 e 2 nos dizem. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem.
Algumas traduções dizem que a mão deste homem estava embranquiçada. Era como se ela estivesse seca, sem a hidratação natural de uma mão, a ponto de ela perder o vigor e ela então ficar paralisada, ficar mirrada, ficar embranquecida e ficar atrofiada. Veja, havia um homem assim lá. Marcos nos deixa isso claro, havia um homem com uma mão assim, mas os fariseus estavam olhando para Jesus. Não porque esperavam algo dele, esperavam que ele caísse em uma armadilha. Eles estavam olhando para Jesus para ver o que Jesus faria de errado, para então o acusarem. Eles estavam na sinagoga, eles estavam naquilo que eles entendiam que era a casa de Deus. Era algo que era uma instituição, desde o exílio, onde eles conviviam, liam as Escrituras e ouviam o ensinamento. Isso começou no exílio porque eles não tinham templo lá mais. Então eles se organizavam assim. E agora, mesmo tendo templo, eles continuavam a ter as sinagogas. E eles estavam ali então num dia de sábado. Seria o equivalente a nós estarmos aqui num dia de domingo. E ao contrário de nós buscarmos a presença de Deus, buscarmos a compreensão da palavra dele, buscarmos santificação, instrução e louvor a Deus, estivermos olhando para um dos nossos irmãos esperando ele tropeçar para poder acusá-lo. Mas mais grave do que isso, eles estavam olhando para Jesus, esperando que Jesus falhasse. O texto diz que eles observavam a Jesus para ver se curaria aquele homem no dia de sábado, a fim de o acusarem. Veja, meus irmãos, eles estavam buscando algo completamente incoerente com aquele lugar e aquele propósito. Mas veja que Jesus não os repreende por causa disso. Ele não diz assim: o que vocês estão fazendo? Vocês estão olhando para mim? Ele não fala isso. Ele não os repreende nesse momento. Os fariseus, eles não se importavam com as pessoas. Eles não se importavam com o povo que eles deveriam instruir. A cura, meus irmãos, segundo aquele livro de tradição judaica, ela só era permitida no sábado se a vida da pessoa estivesse em risco. Olha só a que extremo eles levavam as leis que eles mesmos criavam. Só era possível curar alguém se esse alguém estivesse em risco de morrer, correndo o risco de morrer. Aí sim era permitido que alguém curasse outra pessoa. Mas caso contrário, não era permitido. É por isso que Jesus pergunta: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Ele sabia das leis daqueles rabinos. E ele pergunta: o que é lícito? Fazer o bem ou fazer o mal é lícito? Veja, ele pergunta depois: salvar a vida ou tirá-la? O judeu levava tão a sério, mas de maneira sem entendimento, tal como nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. Paulo fala a respeito dos seus irmãos judeus. É isso que a gente vê nesse texto. Eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. O texto apócrifo de Macabeus, um livro apócrifo que não tem nenhum valor para a instrução espiritual do povo de Deus, mas que tem algo da história do período intertestamentário que nos ajuda a entender isso. Houve um momento naquele período em que Matatias, um dos líderes dos Macabeus, ele se reuniu com mais de 1000 homens, e era um dia de sábado, e ele soube que eles seriam atacados, e eles se recusaram a se defender, porque era um dia de sábado. E quando os inimigos avisaram que iam atacá-los, eles falaram: nós não vamos fazer nada, porque é um dia de sábado. E os 1000 homens morreram, sem esboçar nenhuma reação. Esse era o entendimento que eles tinham do dia de sábado. Se eles morreram, por que os outros não poderiam morrer? Eles tinham zelo, mas eles não tinham entendimento da palavra de Deus. Por isso que Jesus pergunta: é lícito salvar ou é lícito tirar a vida de alguém? Mas o texto diz que eles ficaram em silêncio. Eles olhavam para Jesus tentando acusar ele de alguma coisa. Mas diante do questionamento de Jesus,
diante de colocá-los contra as suas próprias leis, eles ficam em silêncio. Jesus fica indignado com a santidade desumana daqueles homens. Aqueles homens eram um exemplo de santidade naquele momento, naquele povo. Eles eram os fariseus. A palavra fariseu vem do termo ser separado. Eles eram separados para obedecer à lei. Eles eram um exemplo de santidade, mas era uma santidade desumana, que não se importavam com as pessoas, que não se importavam nem com Jesus. E o que fica claro quando a gente lê o texto do versículo 5, diz assim que Jesus olhando-os ao redor, indignado e condoído. A palavra indignado é a mesma que às vezes é traduzida como irado. Jesus se irou quando ele viu que aqueles homens, eles tinham só uma casca de santidade, mas eles não se importavam com nada, eles só se importavam em ter razão nas leis que eles mesmos criavam. Eles não se importavam com o homem com aquela mão daquele jeito, eles não se importavam da necessidade daquele homem ser curado, eles não se importavam que estavam diante, talvez porque eles não tinham ainda percebido, do próprio Deus. Eles não se importavam com nada disso. Jesus fica indignado, ele fica com ira por conta daquilo que ele vê. Mas ao mesmo tempo que ele olha para aqueles fariseus e fica irado, ele olha para aquele homem e ele fica condoído, com a mesma dor que aquele homem sente. Condoído. Ele fica cheio de compaixão. Ele se coloca no lugar daquele homem e percebe quantos iguais a esse talvez já passaram por aqui e não foram notados por esses que deveriam ser o exemplo de santidade aqui. Quantos? O texto nos diz, ele ficou condoído com a dureza do coração e disse ao homem, estende a mão, e a mão lhe foi restaurada. Ele curou aquele homem num dia de sábado, dentro daquela sinagoga. Meus irmãos, Jesus reprova essa santidade desumana, uma santidade que não é real, uma santidade que não diz respeito às necessidades, uma santidade que não leva em conta o amor ao próximo. Se o domingo é o momento que nós temos para expressar o nosso amor a Deus, é um momento em que também é possível expressar o amor ao próximo. Nós lemos o último versículo que nós lemos, o versículo 4 de Romanos 10, diz que Cristo é o fim da lei. É isso. Toda a lei se resume nisso, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E que dia melhor para fazermos isso e expressarmos isso do que aquele dia que o Senhor reservou para que nós esqueçamos de todas as outras coisas e devotemos esse momento a Ele. Não é compatível com esse ensino deixarmos de olhar para o nosso irmão. Não é compatível com esse ensino nos prendermos em detalhes que não são essenciais e deixarmos de lado o centro do dia do Senhor, o próprio Senhor. Meus irmãos, o domingo ele não deve ser observado como um fim em si mesmo. Muitas vezes as pessoas fazem como fizeram os fariseus e deixam de entender e de observar e de compreender a verdade que perpassa tudo isso e se limitam apenas àquilo. O domingo não é um fim em si mesmo, mas ele é o meio que Deus providenciou para que a sua igreja possa descansar de todas as outras coisas. 6 dias trabalharás, mas o domingo é do Senhor. A gente não pode perder isso de vista. A gente vive numa sociedade, a gente vive numa época em que isso não tem valor, mas há um valor eterno nisso. Um dia nós entraremos num descanso definitivo. Enquanto nós não entramos, Deus nos dá algo para que nós possamos entender e aproveitar. Se nós não temos prazer no dia do Senhor,
como nós teremos prazer na eternidade junto com Ele? Como nós somos beneficiados desse momento? Como nós somos beneficiados? Como Deus nos concede graça nesse momento em que nós nos reunimos? Como nós não podemos nos deleitar nisso? Nós não podemos esquecer de que somos uma igreja, como o reverendo Donizete falou hoje pela manhã, nós somos uma família. E aqui é um exemplo da família plena e perfeita que nós seremos na glória. O domingo não pode ser desprezado como um dia qualquer. O domingo deve ser entendido e vivido biblicamente. E só assim nós manteremos em mente o resumo da lei: amar a Deus e amar ao próximo. A nossa confissão de fé, no seu capítulo 21, quando ela fala do culto ao Senhor e do domingo, ela fala exatamente isso que nós vimos nesse texto hoje. Ela diz o seguinte: esse sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparados os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto, e nos deveres de necessidade e misericórdia. É isso faz parte do domingo, do dia do Senhor. Aquilo que Jesus fez naquele dia, aquilo que aqueles homens estavam fazendo naquele dia, até com Davi. A necessidade humana, ela é olhada com compaixão por Deus. E faz parte do domingo os nossos exercícios particulares e públicos de adoração. E os deveres de necessidade e misericórdia não podem ser deixados de lado. Jesus reprova as adições humanas à palavra de Deus. Nada que seja acrescentado à palavra de Deus. Nenhuma lei do judaísmo rabínico pode ser acrescentada à palavra de Deus. Ele reprova isso. E ele reprova aquilo que parecia uma santidade desumana, expressa pelos fariseus. Por isso, nós vemos que Cristo revela o verdadeiro amor a Deus e o verdadeiro amor ao próximo no dia do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos da graça de Deus para que nós não nos percamos em detalhes que não são essenciais, mas que nós tenhamos sempre em mente a necessidade de nós olharmos para a palavra de Deus, de nós crermos na palavra de Deus e nós vivermos em conformidade com ela. Não inventemos para nós, nem para os nossos irmãos, aquilo que não provém dela. Não acrescentemos nada além daquilo que o Senhor nos deixou. E não deixemos de usufruir dessa comunhão que o próprio Senhor nos permite ter no dia do Senhor. Que nós tenhamos uma vida pautada na fé em Cristo Jesus por meio da sua palavra e possamos observar esses mandamentos na nossa vida.